Olá, meus amigos, tudo bem? Vou gravar um vídeo um pouco diferente hoje para vocês. Precisamos ter um bate-papo, olho no olho, sobre um assunto muito sério e muito delicado: PEC da blindagem. Precisamos ter uma conversa madura sobre essa PEC da blindagem, sem paixões, tá? O que eu tenho pensado sobre essa PEC da blindagem? Eu até escrevi que para mim é um grande desastre. Mas a visão que eu tenho é um pouco diferente do que estão divulgando dentro da direita. Primeiro, pouco se está falando sobre o maior dos problemas dessa PEC, que é o alargamento do foro privilegiado. Primeiro, que fique bem claro, eu só falo foro privilegiado porque é um termo popular que todo mundo entende, diz respeito à prerrogativa de foro. O que é a prerrogativa de foro? A investigação, o processo e julgamento não se dá em primeiro grau, mas sim em um tribunal originário. Por exemplo, deputados federais, senadores, STF. Eu sou contra esse foro privilegiado, essa prerrogativa de foro. Por quê? Primeiro, que o STF se tornou um tribunal politizado. Isso não há como negar. Para chegar na Suprema Corte, você tem que ter vínculo com um partido político. Ou seja, quem chega lá é político. Não há como negar. Diferentemente de um juiz de primeiro grau que passou num concurso público. Um juiz de primeiro grau passou em um concurso, como se fosse uma licitação. Esse é o correto. Essa PEC da blindagem está muito equivocada nesse ponto. O que deveria ocorrer era o esvaziamento da competência do STF. Hoje o STF tem uma competência universal, né? Ele quer investigar, processar e julgar, inclusive ex-parlamentares. Vejam, desde 2005, o entendimento já consolidado é que ex-presidente, ex-parlamentar, não tinha prerrogativa de foro no STF. Por quê? O foro, por prerrogativa, é da cadeira. Por isso que é errado falar foro privilegiado. O privilégio diz respeito à pessoa, tá? E no Brasil, o foro é da cadeira. Por exemplo, saiu da cadeira, não leva o foro. Então, ex-presidente saiu da cadeira, perdeu a prerrogativa de foro, primeiro grau. Desde 2005 já era esse entendimento. Em 2018 esse entendimento foi consolidado. Agora nós temos uma PEC que a ideia inicial dessa PEC era acabar com o foro privilegiado. Era esvaziar essa prerrogativa de foro, porque eu vejo isso como a maior solução para todos esses julgamentos políticos que nós estamos vendo. Gente, e é muito sério isso. Um juiz de primeiro grau que passou no concurso público jamais aceitaria essa farsa da trama golpista, porque é um juiz distante de uma discussão política. Tá? Obviamente não existe ninguém neutro, todo mundo tem um lado político, isso é natural, todo mundo tem um time do coração. Mas um juiz de primeiro grau, ele tem outra mentalidade, ele está ali porque ele estudou para passar um concurso, ele não está ali por uma indicação política, ou seja, ele não deve pedra para ninguém. Então a ideia inicial dessa PEC é que deveria acabar com o foro privilegiado. Vejam que isso não se discute. Então, quando eu falo para vocês, precisamos ter uma discussão madura sobre essa PEC, é que deturparam a finalidade. Então, veja, nós estamos hoje olhando para essa PEC em pontos que não são importantes. Aquilo que é mais importante nessa PEC, que era acabar com o foro privilegiado, tirar a prerrogativa de foro do STF, tirar o foro por prerrogativa de deputados e senadores do STF e mandar todas as investigações, processos e julgamentos para o primeiro grau, se perdeu essa discussão. Isso acabou, assunto superado. Olhem que absurdo. Por isso eu falo, essa PEC é um desastre. Por quê? Porque está discutindo pontos secundários que não são importantes. A discussão mais importante dessa PEC deveria ser essa: acabar com o foro privilegiado. O que vem da PEC agora? Aumenta o foro privilegiado. Mantiveram as prerrogativas de foro. Senador STF continua no STF. Mantiveram julgamentos dessas autoridades, desses políticos, no tribunal político. Inclusive o Barroso confirma que o STF se tornou um tribunal político e é político, né? Se preocupam mais com resultados políticos do que jurídicos, não há como negar, né? Ninguém está discutindo isso, ninguém está se incomodando com isso. Vejam as notícias. Tudo que se fala sobre essa PEC da blindagem, que inclusive a esquerda está se achando dona da pauta, né? A esquerda agora, maior utopia das últimas décadas, né? A esquerda agora
acha que a pauta anticorrupção é deles, né? Estão discutindo o voto secreto ou voto público para processar deputados e senadores. A discussão não deveria ser essa. A discussão deveria ser esvaziar o foro privilegiado, acabar com a prerrogativa de foro do STF. Tinha que acabar com isso. Ninguém está discutindo isso. Estão discutindo agora para investigar e para processar deputados e senadores, tem que ter autorização das casas. Essa é a primeira discussão. A segunda discussão é o voto para autorização de investigação e processo deve ser sigiloso ou público? Por que eu comecei aqui dizendo que precisamos ter uma conversa madura sobre esse tema? Porque é um tema controverso. Nós estamos em uma democracia, né? Ou queremos estar. Então, conceitualmente, o Brasil é uma democracia. O poder está nas mãos do povo. Então, por esse viés, a ideia deveria ser: o voto tem que ser público. Então, numa democracia, não deve haver sigilo de nada por parte do Estado. Então, o Estado não pode ter sigilo de nada. As contas públicas devem ser públicas, né, publicizadas. Então, você tem o portal da transparência com essa ideia. Se somos uma democracia, o povo tem que ter acesso a tudo, né? O parlamento é o povo. Então, o poder legislativo é o povo representado por seus deputados e senadores. Como pode um voto secreto? Entende? Então, olhando por esse viés, o voto deveria ser público. O povo tem que saber quem votou e como votou. Essa é a ideia de uma democracia. Agora, eu entendo quem está defendendo o voto secreto. Eu entendo e eu super entendo mesmo. Por quê? Se mantiveram, tá, a competência do STF para processar e julgar senadores, nasce a preocupação desses deputados e senadores serem perseguidos. Já deixo bem claro. Eu sou a favor da autorização da Câmara e do Senado para investigar e processar parlamentar. E eu explico. O STF não está mais respeitando a tripartição de poderes. O STF não respeita mais o poder legislativo, tá? E vejam que hoje você não tem corrupção investigada e processada no STF. Você não tem esquerda processada e julgada no STF. Não adianta. Hoje o STF persegue candidato da direita, persegue político de direita. Você não tem mais mensalão no Brasil, você não tem mais petrolão. Não adianta. Então a discussão da esquerda de vocês querem proteger corrupto. Mas corruptos já estão protegidos. Entendeu? Então primeiro analisem isso. Essa PEC quer blindar a corrupção. Cara, mas tem algum corrupto sendo processado e julgado no STF? Tá? Então eu sou a favor de que haja autorização das casas. Por quê? Para proteger o parlamento. E o que é proteger o parlamento? É proteger os deputados e senadores? Não. É proteger o poder do povo. O poder legislativo é o povo. E o povo não está governando. Eu vejo como uma possibilidade de haver uma separação, uma independência do poder legislativo. Tá? Por quê? Para que não haja chantagem de como os parlamentares devem votar. Isso está acontecendo hoje. Vejam a anistia. Hoje, tem ministro da Suprema Corte chantageando deputado e senador como devem votar, porque senão serão investigados e processados no STF. Então, você criar essa barreira, né, de não adianta me chantagear que você não vai mudar o meu voto. Cara, isso é muito importante. E uma forma de você criar essa blindagem é exatamente assim. Para investigar e processar um parlamentar, tem que ter autorização do parlamento. É uma certa blindagem para que não haja interferência do poder judiciário no poder legislativo. Por isso que eu sou a favor disso. Jeffrey, mas o parlamento ele é corrupto. Então votem direito, esse é um outro ponto. Mas daí o parlamento nunca vai autorizar a investigação e processo de corruptos do Centrão. Pois é, mas esse é um outro problema. Esse é um problema de urna. Esse é um problema do povo que não sabe votar. Ficou bem claro? Tá? Agora, a gente precisa dar uma isenção, uma independência, uma blindagem para o parlamento poder votar impeachment, para o parlamento poder votar anistia. E eu vejo como a única saída uma certa blindagem de chantagem.
E o parlamento ter que autorizar a investigação e processo é uma blindagem contra a chantagem do poder judiciário. Isso com toda certeza. A gente vem para a discussão, beleza. Eu, Jeffrey Chicchini, sou a favor de que haja essa autorização das casas para investigar e processar, e eu já expliquei por quê, tá? Tudo tem ônus e bônus, mas eu acho que o bônus é muito maior porque vai trazer uma independência ao parlamento que hoje não tem. Hoje o parlamento vive sobre pressão e chantagem de ser investigado e processado pelo Poder Judiciário. Isso será isso será uma limitação, tá? Aí a discussão vem. O voto tem que ser secreto ou público? Como eu falei há pouco, partindo do conceito de que somos uma democracia, o voto tem que ser público. Então, se somos uma democracia, o voto tem que ser público, porque numa democracia, todo ato público tem que ser publicizado. Não pode um parlamentar ter um voto secreto. Agora, eu entendo aqueles que defendem o voto secreto, tá? Nós que não vivemos na pele aquilo que os parlamentares vivem, aqueles que votaram pelo voto secreto têm uma razão de ser. Eu gostei muito do conceito que o Carlos Jordi deu. E o Jordi é meu cliente, inclusive. Eu advogo por Jordi no inquérito do fim do mundo. Inclusive, a gente não tem acesso a um monte de coisa, né? Faz ano que nós estamos tentando acesso a algumas peças e não temos, tá? O que acontece? Eles dizem o seguinte: vai continuar tendo perseguição. Então, a ideia de aprovar mediante voto a investigação e processo é uma blindagem. Agora, uma forma de votarem com isenção é ser o voto sigiloso. Então a ideia deles é o seguinte, tá? Se o voto for público, tá? Tem deputado do Centrão, por exemplo, tem deputado do Centrão que vai votar, vai continuar votando com o STF. É essa a ideia. Vai continuar sofrendo pressão do STF. Por quê? Porque às vezes já tem investigação lá, às vezes já tem processo lá. Então, a ideia de ser o voto secreto é também se blindar de pressão. Então, eu entendo o raciocínio daqueles que estão querendo voto secreto, tá? Então, eu digo para vocês, tem vagabundo que vai querer se prevalecer disso para se blindar de processo de crime de corrupção? Óbvio que tem. Mas olhando por o seguinte cenário, hoje já existe essa blindagem contra corruptos. Corruptos já não estão sendo investigados e processados. Então, o que vai mudar? O que vai mudar é que nós vamos conseguir blindar aqueles que são de direita e estão sendo perseguidos só pela ideologia. Tá? Claro que a longo prazo isso pode trazer certas consequências, mas é uma questão de balança. Então, qual que é a discussão madura que nós temos que ter? A discussão madura é, primeiro, né, é uma tristeza que não estamos discutindo o esvaziamento da prerrogativa de foro. Deveríamos estar acabando com o foro privilegiado. E estamos alargando. Tá pegando até presidente de partido agora. Que desastre. Isso é uma desgraça. Tá? Isso eu sou extremamente contra. Segundo ponto. Votação das casas para investigar e processar. Sou a favor. É a única forma hoje, né, no estágio que nós estamos, de conseguir blindar o parlamento e ter um parlamento independente de pressões do Poder Judiciário, né? Tem ônus e bônus? Óbvio que tem, mas os ônus serão maiores. O momento exige isso, né? Terceiro ponto, voto secreto ou público. Aqui, para mim, é o maior dos problemas. E eu, sinceramente, eu não tô com uma posição muito formada. Quando eu olho de forma conceitual, eu digo, tem que ser público, é uma democracia. Só que quando eu olho para o caso prático, para a realidade que o Brasil vive, eu até concordo com o voto secreto. Porque você não vai blindar corruptos. Os corruptos já estão blindados, independentemente disso. É uma forma de você blindar aqueles que sofrem pressão do STF, ou aqueles que podem sofrer. Querendo ou não, pode haver pressão. O Hugo Mota da vida, que o pai dele está sendo processado, né? O Hugo Mota pode sofrer pressão. Ó, vamos pegar teu pai. O Alcolumbre, que tem um irmão sendo perseguido. Perseguido não, né? Tem um irmão sendo investigado e processado. Ó, Hugo Mota, eu vi como você votou, hein? Eu vou perseguir teu irmão, né?
Então, é um assunto complexo, mas a discussão complexa está se o voto tem que ser secreto ou público. Perfeito? Eu entendo quem pensa dos dois lados, porque eu também penso dos dois lados, tá? Tem vagabundo que quer voto secreto porque é vagabundo, e tem a direita, gente, que tá querendo voto secreto porque, a depender de como votar, sofrerá consequências, sofrerá perseguições, sofrerá represálias. Então nós temos que ter essa discussão madura. A direita, né? Os sindicatos pagaram um monte de ônibus para levar o povo da esquerda para a rua. Foi isso que aconteceu, né? Os sindicatos obrigaram as pessoas a irem para a rua, pagaram um ônibus, aquilo lá, por isso que a esquerda fez movimento, né? Só tinha bandeira vermelha na rua porque era só sindicato, né? A direita tá querendo blindar corrupto, a PEC da bandidagem. A direita não quer isso. Calha a boca. Você de direita não pode repetir uma cagada dessa. A direita tá errando nesse ponto, é PEC da bandidagem. Não, não. A direita está querendo independência. A direita está sendo perseguida. Tá? Eles querem tirar a direita das urnas em 26. Tá? Então a direita está tendo uma visão exclusivamente de precisamos nos blindar contra a perseguição. Por isso, o voto secreto. Temos que amadurecer. É complexo, é um tema perigoso. Então, para aqueles que querem publicidade porque acreditam na democracia, eu entendo. Aqueles que querem que o voto secreto seja secreto, eu entendo. E você, Jeffrey, como que você quer? Eu acho que há um meio termo aqui, tá? Eu acho que é um meio termo. Eu, Jeffrey, votaria da seguinte forma. Necessita de autorização para investigar e processar. Isso eu tô convicto que precisa, tá? O momento exige, tá? Isso eu tô convicto, tá? Para haver uma independência do parlamento, que é o poder do povo, mas que o voto seja público para que o povo possa cobrar seus eleitores, tá? Então, para finalizar, eu pensei, por isso que eu falei, a gente tem que ter maturidade. Eu pensei o seguinte, é a única forma do povo poder cobrar. Então, já vai haver uma blindagem, né, desses deputados e senadores através da autorização para investigar e processar. Então, o voto tem que ser público para que o povo possa investigar. Eu acho que como nós estamos querendo investir na democracia, como nós queremos fortalecer a democracia, então o voto tem que ser público, porque tem até gente que se diz de direita que pode votar contra a direita. Então o povo tem que poder investigar. Pense naqueles que falam, eu sou de direita, e vota no Flávio Dino para Senado, entendeu? Eu sou de direita, mas o voto é secreto, o cara pode fazer um acordinho com o Alcolumbre, com o Gumota, as escusas, e sai falando pro povo, eu votei contra isso daí. O voto é secreto. Então eu acho que o voto vai ter que ser público, até pra gente saber quem é quem, tá? Eu pensei muito, então eu prefiro o voto público pro povo poder fiscalizar minimamente os votos. Beleza? Discussão complexa? Complexa, mas é necessária. É necessária. É assim que eu penso. Tá? E eu expliquei por que eu penso assim. Não é fácil decidir, mas eu decidiria dessa forma. Eu acho que aquilo que eu vivo nos processos criminais, né? Eu sou advogado criminalista, estou defendendo pessoas nesses inquéritos, nesses processos. Então eu fiz pensei bastante antes de ter um lado nessa discussão, e esse é meu lado, tá bom? Gente, eu sou o Jeffrey Chiquini, sou advogado, e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. E respeito quem pensa diferente, obviamente. Um abraço.